Nossa aula, né? Vou falar agora um pouquinho do diafragma, tá? O diafragma é a musculatura que auxilia nos movimentos respiratórios. E o detalhe é que só os mamíferos que possuem diafragma. Então, aqui no meu esquema desse pulmão aqui, ó, tá? Isso daqui vocês conseguem fazer utilizando uma garrafa PET, bexigas, tá? É até uma proposta de laboratório que a gente tem na apostila. É um simulador de como que funciona um pulmão. Então, esse esqueminha é interessante porque aqui vem esse tubinho, essa mangueirinha que funciona como se fosse a traqueia, bifurcada, ela só não é sanfonada. E aí eu tenho como bexiguinhas aqui cada um dos pulmões. O diafragma é essa parte aqui da bexiga. É esse músculo que ele vai contrair e relaxar, e aí esse processo de contração e respiração do diafragma é o que ocasiona a respiração, tá? Então, aqui, ó, então, quando eu tenho o quê, ó? Inspiração e expiração, vamos entender os fenômenos. Quando eu tô inspirando, os músculos do diafragma se contraem. O volume do pulmão aumenta, e aí, se o volume do pulmão aumenta, a pressão interna diminui. E aí, o ar que tá lá fora, que tá a maior pressão, ele vai entrar, tá? Então, olha só, o processo de inspiração. Você vai puxar o ar, ó, o diafragma contrai, o volume do pulmão aumenta, olha lá a bexiguinha cheia, tá? A pressão interna que estava lá dentro dos pulmões, das bexiguinhas, ela diminui. E aí, como consequência, o ar de fora vai entrar para dentro, ó. Ó o barulhinho, tá? O processo contrário, ou seja, o processo da expiração. Aí, é o contrário. O músculo do diafragma, os músculos intercostais, né, as costelas que apoiam esse diafragma, né? Você inspirou, contraiu o diafragma, o pulmão ficou cheio de ar, o volume do pulmão aumentou. Soltou. O que que vai acontecer, ó? O seu diafragma relaxou, o volume do seu pulmão diminuiu, a pressão lá dentro de ar aumentou e, como consequência, você mandou esse ar para fora, porque aí a sua pressão interna ficou maior que a sua pressão externa, ó. Então, de novo, ó. Inspirou, encheu o pulmão, o diafragma contraiu. Olha lá o diafragma contraído, a bexiga puxada, tá? O diafragma relaxou, o que que aconteceu? O pulmão esvaziou e mandou o ar para fora. Inspira, respira. Inspira, respira. Inspira, respira, tá? Então, o esqueminha é bem bacana pra gente entender esses dois processos aqui, ó. Inspiração e expiração, tá? Então, só lembrando. Inspiração, diafragma contrai, volume do pulmão aumenta, pressão interna do pulmão diminui, entra ar de fora para compensar. Expiração, os músculos intercostais e o diafragma relaxam, o volume interno do pulmão diminui, você mandou o ar para fora porque a pressão lá dentro aumentou. Falar um pouquinho de pressão e altitude, que é um conteúdo que cai bastante nos vestibulares, tá? Em elevadas altitudes, conforme você está saindo do nível do mar, está subindo montanhas, morros, o que está acontecendo? Lá em cima você tem uma camada menor de ar para ser respirada. Como consequência, você tem uma menor pressão. Pressão atmosférica é a coluna de ar que está sobre você. Quanto mais você sobe, menor essa coluna de ar que fica. Então, menor a pressão. E menor também a quantidade de oxigênio disponível. A gente fala que o ambiente está mais rarefeito, tá? Então, em países ou lugares que você vai de altitudes elevadas, o seu organismo, como resposta, ele começa a produzir mais glóbulos vermelhos, mais hemácias. Por quê? Porque é a hemácia que faz o transporte de oxigênio. Então, eu preciso de mais hemácia, porque eu preciso transportar mais oxigênio para mim não ficar com falta de ar, tá?
E aí, quando o oxigênio ele tá ligado à hemoglobina, a hemácia, ou a proteína, né? A proteína hemoglobina que é produzida lá nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, a gente chama isso de complexo oxihemoglobina, quando a hemoglobina está transportando oxigênio. Esse complexo, por sua vez, ele é instável porque ele tem que permitir que o oxigênio ele saia, ele se desligue da hemoglobina, para que entre dentro das células, tá? E aí, lá dentro da célula, na mitocôndria, vai acontecer a respiração celular. E aqui só falando um pouquinho do transporte do gás carbônico no sangue. Então, o transporte de oxigênio, ele acontece na parte do sangue, que são os glóbulos vermelhos. E o transporte de CO2, que é o gás que a gente vai eliminar? O transporte de CO2, ele acontece no plasma sanguíneo. Então, o sangue ele é importantíssimo para o transporte de gases. O oxigênio, eu preciso dos glóbulos vermelhos. E o CO2 acontece no plasma, só que ele não acontece na forma de gás carbônico, ele acontece na forma de íon bicarbonato, tá? O gás carbônico se transforma em íon bicarbonato e é transportado no plasma, porque o íon bicarbonato é muito mais solúvel em água do que o gás carbônico, e a gente sabe que o nosso sangue é muito rico em água, tá? Então, o íon possui maior solubilidade em água. E aí, ele é eliminado pela expiração, tá? Gente, aqui na apostilinha, então, ó, na página 38, eu gostaria que vocês completassem, explicando aqui o fenômeno, tá? De inspiração e expiração, com a maneira que eu expliquei aqui no vídeo, tá? Então, você explica, ó, você tem um resuminho aí, você dá um pause no seu vídeo e explica, tá? Como é que acontece a entrada e saída de ar nos pulmões. E no B, é uma pergunta, tá? Que tá pedindo para você relacionar aí, explicar porque quando estamos imersos na água, conseguimos respirar por um tubo curto, que é o snorkel, tá? Mas não é possível respirarmos por meio de um tubo longo, tá? Então, pensa nisso em relação à pressão atmosférica, que eu expliquei a pressão e altitude, mas agora eu quero que vocês relacionem a pressão, né? Quando eu subo, quando eu tenho elevadas altitudes, eu sei que a pressão diminui, a camada de ar, né, a coluna de ar diminui. Mas, quando eu desço, o que acontece, então, com essa coluna de ar? Será que ela vai aumentar? Será que ela vai diminuir? Tá? E aqui a gente tem principais doenças relacionadas aos pulmões. No caso, câncer de pulmão, a enfisema, tuberculose e a pneumonia, tá? Eu quero que vocês leiam e deixem aí um resumo pra gente comentar na nossa próxima aula ao vivo. Tá? Depois vai ter uns exercicinhos para fazer e essa nossa aula de hoje, gente, foi isso, tá? Um beijão para vocês e até a próxima.